Olá pessoal, tudo bem? Chegamos hoje ao nosso último vídeo de 2024, um ano que infelizmente não conseguimos subir tantos materiais, né? Devido a uma série de razões, mas perto aí dos 30 vídeos disponíveis para vocês ao longo desse ano. Espero que vocês tenham curtido e vamos firmes para 2025. O propósito desse vídeo, o tema que eu escolhi, nasceu de duas situações. Uma da série Senna, né? Na verdade, com a popularidade que essa série obteve, um grande sucesso mundial, me fez gravar sobre a série, né? Alguma coisa sobre a série, tentando fugir sempre do trivial. Mas, junto com a série, por causa da série, voltou a circular, especialmente nos shorts, né, nos TikToks, às vezes no próprio Instagram, ou nos shorts do YouTube, ou mesmo no WhatsApp. Recebi vários vídeos do WhatsApp com esse trechinho. Uma entrevista do Piquet, acredito eu que em torno de 20 anos atrás, mais ou menos, em que a pergunta é se ele se sente injustiçado, né? Ser o menos lembrado, vamos colocar assim, dos três campeões mundiais, sobretudo na comparação ao Senna, porque também é tricampeão do mundo, no final. E aí ele responde, né? E eu vou colocar para vocês esse vídeo já na sequência. Então, eu vou colocando o vídeo, eu vou falar sobre as respostas que ele deu, focar especialmente em duas, mas também comentar outras duas. Não é que são duas respostas, né? Mas trechos da fala dele, né? Ele fala, como eu disse, não apenas do Ayrton, mas também do Emerson. Então, vamos assistir o vídeo, na sequência eu comento. Não, não é nem isso, cara. Você vê que foi uma questão da evolução da televisão. Veio o Emerson, que eu acho que é o cara que botou o ovo em pé, saiu do Brasil, foi para lá, ganhou Fórmula 4, Fórmula 3, foi para Fórmula 1, foi campeão de Fórmula 1. E fazendo tudo isso, eu não considero ele como o melhor piloto, porque se você assistir as corridas dele, ele fez uma volta mais rápida, uma pole position, duas pole position, e o resto tudo ele largava em sexto, em sétimo, quebrava todo mundo e ganhava a corrida. Então não era um cara determinado que ia lá e ganhava tudo, mas é o cara que botou o ovo em pé. Depois veio comigo lá, a televisão foi um problema, e no Senna a televisão explodiu, isso, aquilo, aí teve toda a Fórmula 1 explodiu, a televisão, isso, aquilo. Cada um tem uma característica diferente. Eu adorava desenvolver as coisas e ganhar com as coisas que eu desenvolvia. O Senna adorava ir para o time mais forte. Ele queria ir para o time mais forte. Ele achava que o time ia ganhar e ele ia para lá. Entende? Eu nunca na minha vida ia provocar um acidente para ganhar nenhuma corrida, nenhum campeonato. Campeonato de Fórmula 3 ele ganhou, o cara ia ganhar o campeonato, ele foi lá e atropelou o cara. Fórmula 1 ele fez, não, eu não arriscaria minha vida nunca para ganhar um campeonato. Minha vida vale muito mais que o campeonato, porque ali ele podia virar de cabeça para baixo e morrer ali mesmo. Então cada um é de um jeito, cara. Cada um, sabe, e ele gostava de aparecer, gostava de estar na mídia, gostava, como o Emerson gosta e eu não gosto. Então aí, pessoal, nós vimos o Nelson Piquet com o velho estilo Nelson Piquet, né? Sempre que ele fala do Senna, ele usa um tom bastante crítico, irônico e bastante procurando diminuí-lo, né? Procurando relativizá-lo sempre, sempre, irrestritamente. No caso do Emerson, ele faz o elogio, mas na sequência também as suas críticas, né? Então ele morde e assopra, né? Ele tem também com o Emerson essa relação, mas nem de longe chega perto do que a relação dele com o Senna, né? Então vamos começando falando sobre o que ele diz ali a respeito de que o Senna sempre queria ir para o carro que estava ganhando. Ele achava que o time ia ganhar, ele ia para aquele carro. E, ao mesmo tempo, junto disso, ele afirma que ele próprio gostava de ganhar com as coisas que ele desenvolvia, né? Então, são duas informações, um contraponto, né? Eu desenvolvia, eu trabalhava e procurava ganhar com aquilo que eu fiz, e ele não fazia isso, fica subentendido, e queria simplesmente estar onde ele tinha condições de ganhar, porque ele achava que aquela equipe ia ganhar. Pensando nos movimentos que o Senna realizou ao longo da sua carreira, né? Primeiro Toleman, depois Lotus, McLaren e Williams. A sua entrada na Toleman já é uma contradição com o que o nosso Piquet falou, porque o Senna entra na Toleman depois de ter testado a própria McLaren, a Williams
e também a Toleman, né? Então ele testa esses carros, ele tinha chance de correr pela McLaren como segundo piloto. Pela Williams o contrato não estava previsto para aquele ano, já estava fechado, mas ele pôde testar e comprovar a sua capacidade. Ele opta por correr pela Toleman porque ele entendia que ele tinha coisas para mostrar, ele entendia que se ele começasse pela McLaren, iriam já questioná-lo bastante, o valor dele não seria reconhecido e pela Toleman ele teria condições de mostrar o seu valor. E é o que ele fez. E também falando sobre desenvolver ao longo daquele ano, você vê a Toleman na primeira metade, onde ela largava, como que eram as corridas e como foi no final do ano, inclusive ele participando do pódio relativamente frequente ali. Na sequência ele vai para Lotus, e não era uma equipe que tinha condições de ser campeã do mundo, absolutamente. Era uma equipe boa, uma equipe forte, que tinha, e daria para ele condições de disputar vitórias, disputar eventuais corridas, mas não tinha chance de campeonato. E o que ele faz nos 3 anos de Lotus é muito acima do que a equipe poderia oferecer, né? Ele vence 2 corridas em cada um dos anos, conquista 16 poles ao todo, somados. É o que mais lidera voltas barra quilômetros ao longo de 1985. É o que mais faz poles nos anos de 85 e 86. Chega a liderar o Mundial de 86 no comecinho e também lidera o Mundial em 87. Então, ele entregou um desempenho muito superior àquilo que a equipe podia, e não era uma equipe para a qual ele foi achando que iria vencer isso, porque tinha condições de vencer. Na sequência, já tendo um relacionamento bom com a Honda, ele consegue levar a Honda para a McLaren, e na McLaren, sim, ele foi tendo condições e sabendo que ali seria uma equipe que poderia dar a ele a possibilidade de disputar o título. Porém, ele foi para lá para ser companheiro do Alain Prost, que estava na McLaren desde 1983, havia disputado a temporada de 80 pela McLaren, estava lá desde 84, desculpem, e era bicampeão do mundo, recordista de vitórias, recorde esse que ele havia obtido na temporada de 87. Portanto, se ele achava que ia ter vida mansa, que era tranquilidade para ele, pense no nível do desafio que foi isso. Um piloto que na sua quinta temporada e dividir a equipe com um cara que está na McLaren há mais tempo, o mesmo tempo que ele estava na Fórmula 1 e que já tinha toda essa bagagem, né? O resto é história. Aí, o período da McLaren, a perda da Honda, entra um motor Ford, um caso à parte também. Ele se manteve lá e tem um desempenho extraordinário, um dos maiores desempenhos da história da Fórmula 1. A gente fez um vídeo sobre as melhores temporadas individuais, com uma McLaren Ford, que era, portanto, uma versão cliente do Benetton, né? O motor Ford da Benetton era o principal, era a equipe principal que a Ford fornecia, e a McLaren tendo esse motor um pouco mais baixo. O carro era muito bom, tinha vários aspectos, sobretudo na eletrônica, que eram muito bons, mas, de novo, não era um carro para título. E ele venceu 5 corridas e quase, né, vamos colocar assim, quase foi campeão do mundo. E na sequência ele vai para a Williams, que sim, também era a equipe que ele sonhava, vinha falando até publicamente, falou em correr de graça. Mas a verdade é que a Williams não era nem sombra daquilo que ela havia sido entre 91 e 93. Ele teve que lutar muito e a causa mortes dele é essa, né? Um cara que está tendo que ter um desempenho muito acima do que o carro podia oferecer. Lembremos que ele deu uma volta no companheiro de equipe dele, Damon Hill, na corrida aqui em Interlagos. Lembremos que ele fez a pole nas 3 corridas e o Damon Hill nunca sequer chegou na primeira fila, chegando a tomar coisas de um segundo e meio dele. Então, é uma falácia completa, né? O fato de um piloto querer e buscar uma vaga é muito diferente de dizer que ele não tem méritos naquilo que ele consegue, e é isso que nós Piquet tenta fazer ao falar do Senna. E sobre ele próprio, dizer que ele gostava de ganhar com aquilo que ele desenvolveu é uma meia-verdade. Lembremos que ele chegou na Brabham, foi companheiro do Niki Lauda, então ele aprendeu com o Niki Lauda e a partir de então, a partir de 1980, ele se torna o primeiro piloto absoluto da Brabham, ele jamais teve qualquer concorrência ali dentro, ele tem 1000 méritos, todo mundo sabe, sobretudo na temporada de 83, ele foi um baluarte no desenvolvimento do BMW, né? Mas
O fato é que ele também sai da Brabham para a Williams, não porque ele achava que a Williams era um carro que ele poderia desenvolver. Já fiz tudo aqui na Brabham, fiquei mais de 7 anos, deixei o meu legado, quero que a Brabham agora caminhe com as próprias pernas, né? Não, ele foi para a Williams, que era uma equipe em franca ascensão, vinha ali em alguns ajustes, né? Já nos anos 80 foi campeão mundial, né? Em 1980, tornaria-se em 82 de pilotos, vinha numa remodelação, motor Honda, então ele também tinha uma ambição muito grande e ele sabia que ele já estava começando a curva descendente, então era talvez a última grande chance dele de disputar o título na Brabham. Ele não teria mais essa condição e ele foi para a Williams. Ele próprio se contradiz quando ele fala que o Frank Williams havia garantido para ele o status de primeiro piloto. Quando o Frank Williams se acidenta, aí o Patrick Head quis mexer no time, não quis fazer valer isso, então ele está se contradizendo, porque se ele queria valer o status de primeiro piloto, não queria a ameaça do Mansell, o fato é que o Mansell termina aquele campeonato à frente dele. Em 87, o Piquet é campeão, mas tendo liderado, feito menos poles, menos voltas mais rápidas, menos vitórias, metade das vitórias do Mansell, né? Então, um campeonato à parte, que teve seus méritos, mas ele não foi, assim, nesse período da Williams, o desenvolvimento do Piquet que fez a diferença. Na verdade, o carro era muito superior e o Senna, na Lotus, ainda assim conseguia fazer frente, além do Prost, que foi campeão em 86 pela McLaren. Então, é uma meia-verdade. Depois da Williams, o Piquet vai para a Lotus, palavras dele próprio de novo, apenas pela grana. Ele sabia que o carro era uma bomba, mas ele foi lá pela grana, milhões e milhões de dólares. E depois na Benetton, ele viu ali também a chance de um bom projeto, chance de voltar a disputar algumas corridas, né? Eventualmente ele venceu 3 GPs, dois em 90 e um em 91. Então, uma equipe que dava para ele uma certa sustância, mas também já no finalzinho, com a saída da Morena, a entrada do Schumacher, ele viu que ele não tinha domínio naquela equipe e viu que o alemão vinha para matar, né? O alemão jovem, então tinha totais condições de suplantá-lo, como fez, na verdade, em termos de desempenho nas últimas 5 corridas de 91, ainda que o Piquet tenha ficado na tabela à frente, somado meio ponto a mais do que o Schumacher. Então, é uma meia-verdade, é uma falácia, é aquilo que parece, mas se você olhar a fundo não é. Outra questão que o Piquet fala é sobre o Emerson também, o Emerson e o Senna gostarem de aparecer e ele não. De fato, o Senna e o Emerson, o Ayrton Senna sobretudo, tinham um cuidado muito grande com a sua imagem. A gente sabe, né, que as entrevistas que ele dava eram longas pausas antes dele começar a responder, tudo muito bem pensado, o cara que tinha uma noção completa de que a imagem era muito importante, que tinha assessoria, desde os tempos de kart ele já vinha tendo o respaldo de uma certa imprensa. O Chico Serra, que era contemporâneo total do Piquet e muito menos talentoso do que o Piquet, tinha mais imprensa do que o próprio Nelson. A gente está numa época falando aí de regionalismos muito fortes, em que grandes órgãos da imprensa também disputavam entre si e preferiam tomar essas frentes. Então é uma meia-verdade, porque o Senna de fato gostava de aparecer, mas quando o Piquet diz que ele não, que o Emerson sim, né, também é uma mentira, porque veja, o Nelson, ele de fato não tem a predisposição de fazer marketing como o Senna fazia, ele não tinha papas na língua, mas ele também gostava de ter seus setores da imprensa. A briga que o Senna teve com o Reginaldo Leme é motivada pelo nosso Piquet, né? Então, o Reginaldo era meio que o porta-voz do Piquet e assim, digamos, ele também aparece em locais, escolhe jornalistas para poder falar, fala as bobagens dele, né, porque algumas delas nós vamos mencionar aqui nesse vídeo, e também o Nelson sempre foi um cara que gostou bastante de fazer comerciais que rendessem grana para ele, né? Ele faz um comercial com o Emerson Fittipaldi em 2003 ou 2004, da Nova Skin. Ele foi embaixador da Arisco, né, inclusive com o Rubinho participando. Depois ele faz comerciais ali com o Nigel Mansell, né, quer dizer, o rival dele, ele topa fazer um comercial ali
Então, dizer que ele não gosta de aparecer é uma meia-verdade. Ele criou um personagem falastrão, assim como o Romário, assim como o Tim Maia, né? Mas dizer que não gosta de aparecer, inclusive, é uma contradição pelo fato de ele estar aparecendo para dizer que não gosta de aparecer. Mas vamos às objetividades, que essas duas informações que eu contestei aqui, que eu tentei clarificar, são opiniões, vamos dizer assim, do Piquet. Errôneas, mas opiniões. Agora, ele comete dois erros factuais graves, né? Um contra o Emerson e um contra o Senna, e por isso é o tema principal para nós fazermos aqui. Vamos falar primeiro do Emerson, né? Piquet diz assim claramente que o Emerson tem uma volta mais rápida e uma ou duas pole positions. Isso é uma mentira de primeira, né? O Emerson tem 6 voltas mais rápidas e 6 pole positions na Fórmula 1. São números baixos, eu reconheço, mas 6 não é um. 6 poles não são uma ou duas poles. 6 voltas mais rápidas não é uma volta mais rápida, tá? Segundo, ele disse que ele sempre largava lá em sexto, sétimo, todo mundo quebrava e ele chegava. O Emerson obteve 14 vitórias na Fórmula 1. Dessas 14, 11 foi largando de quinto para baixo, né? Ou seja, sexto e sétimo teve uma vitória em sexto e duas em sétimo. Esse é o primeiro ponto para nós contestarmos. Mas eu fiz um levantamento, né? Fui olhar desde 1970 até 1975. Por quê? Porque de 76 até 80 o Emerson corre pela Copersucar. E se o Piquet gosta de dizer que ele queria desenvolver as coisas dele, o que dizer então num cara que fundou a única equipe, não, o único chassi não europeu da história da Fórmula 1? O que dizer de um cara que fundou uma equipe que sofreu as mais terríveis chacotas aqui no Brasil e a própria propaganda contra, né, a torcida contra dentro do Brasil. Mas o fato é que o Emerson, em 70 corridas disputadas entre 1970, quando ele entra na Fórmula 1, até 1975, ele obteve as seguintes largadas de quinto para baixo, né? Foram 36 vezes que largou entre segundo e quinto, somando as 6 poles, portanto, 42 de 70 vezes ele largou de quinto para baixo. Eu fiz também um levantamento com relação às melhores voltas que ele fez, né? Ele marcou 6 e não uma, como o nosso Piquet diz, e um total de 24 corridas, ou seja, em 24 GPs mais as 6 melhores voltas, portanto, em 30 corridas, ele ficou no top 3 das melhores voltas. Então, ele marcou apenas 6, mas em 24 oportunidades ele ficou com a segunda ou a terceira melhor volta. Sendo que em 9 dessas 70 corridas, nós não temos registro das voltas mais rápidas, temos apenas o registro da melhor volta daquele dia. Portanto, o Emerson pode ter ficado em segundo ou terceiro nas voltas mais rápidas em pelo menos outras 9 corridas ao longo dessas 70 que ele disputou. Então, um cara que fez 30 vezes entre os 3 melhores voltas e 42 vezes entre os 5 melhores posições de largada, não é por aí, né, seu Nelson? O Emerson, ele era um piloto, sim, menos arrojado, até do que ele próprio, Nelson, e muito menos do que o nosso do Ayrton Senna, mas era um piloto cerebral, um piloto com grandes capacidades e que várias vezes, em várias oportunidades que necessário, ele pisou fundo, arriscou. Tanto é na primeira vitória dele na Fórmula 1, com apenas 3 ou 4 corridas, o seu companheiro de equipe titular, né, falece e ele substitui, é incumbido de vencer para evitar que o Jack Hicks fosse campeão e ele o faz. Então não dá para dizer que um cara desse era sortudo, que ficava lá atrás só esperando, né? Foram 4 campeonatos entre 72 e 75, que ele foi 2 vezes campeão e 2 vezes vice. No mínimo, o cara tem que ser muito bom, né? E sobre o Senna, ele fala que 2 vezes, né, que o Senna causou acidentes para ser campeão, uma delas na Fórmula 1 e a outra na Fórmula 3. Quanto a 1990, na Fórmula 1, né, que ele está falando, de fato não dá para a gente querer fazer de conta que não é bem assim, né, tem todo um contexto, né, mas a gente não pode querer defender aquilo e, de fato, em última instância, foi o acidente que deu o título para o Senna, né? O Prost tinha condições de ser campeão se vencesse as corridas e o Senna, né, tirasse a segunda em ambas, eu acredito que o Prost seria campeão. Mas o Senna poderia ser campeão naquele dia se o Prost abandonasse e na largada eles batem e Prost e o Senna abandonam, logo o Senna é campeão. Tem todo o contexto, repito,
não apenas do que aconteceu em 89, que tem a famosa cena do briefing dos pilotos em 90, que o próprio Nelson Piquet levanta a bola da injustiça que foi cometida com o Senna. Tem a questão da pole position, que em 87, 88, 89 o pole perde a primeira posição porque está do lado sujo, foi pedido para que fosse mudado, foi dito que seria mudado, aí depois foi desautorizada a mudança, novamente larga-se ali, e a partir de 91 trocou a posição, só vocês observarem isso. Prost queimou a largada em 89, Prost causou a batida em 89. Tem tudo isso, tem todo um contexto, mas explica-se, não justifica-se o ato de Senna. Porém, em 1983, pessoal, eu vou compartilhar para vocês aqui a tela do campeonato da Fórmula 3. Só um minutinho aqui. Que vai aparecer para vocês, né? Campeonato 1983 da Fórmula 3. Campeonato britânico de Fórmula 3. Antes, apenas os números, né? Basicamente, vocês podem olhar aqui, né? Recheado de bandeirinhas do Brasil, né? Então, foram 20 corridas. O Senna venceu 12. Marcou a volta mais rápida em 12, uma delas dividida. Então, em 11 vezes, ele fez a melhor volta. Uma 12ª dividida com o David Jones. E marcou 15 pole positions. Ele foi campeão mundial, desculpa, campeão britânico da Fórmula 3 contra o Martin Brundle, terminado com 132 pontos, ante 123 do Martin Brundle. Reparem aqui que nas primeiras 9 corridas o Senna venceu todas. Martin Brundle ele foi em segundo em quase todas elas, exceto uma que ele foi terceiro. Aí começa a aproximação do Brundle depois, o Senna tem alguns problemas. Aqui nesse GP de Silverstone, o Senna abandona ainda, ele, acho que na 7ª volta, mais ou menos assim, e o Brundle é vencedor. Porém, essa corrida não conta porque o Brundle usou especificação dos pneus da Fórmula 3 europeia, que era, digamos, uma categoria diferente, superior em termos de chassis e acabamento dos carros, era diferente, então não conta essa pontuação para ele. Ele já correu sabendo disso, né? Ele correria no mesmo dia, valendo pelo campeonato europeu e pelo campeonato britânico, mas aí, pelas especificações, não valeria pelo campeonato britânico. O Brundle, sabendo disso, decidiu correr assim mesmo. Tudo bem, o Senna abandonou. Na sequência, o Senna faz a pole, mas não larga, não consegue largar no GP de Cadwell Park. Vitória do Brundle. Em Snetterton, vitória do Brundle de novo. Aí vamos para Silverstone, Senna vence, e o Brundle é segundo. Em Donington, Senna é segundo e o Brundle vence. Então o Brundle começou a se aproximar do Senna, mas ainda nós tínhamos outras 6 etapas por serem disputadas, né? Senna mantinha-se à frente do Brundle, uma certa folga, né? Você tendo que olhar bem, mas ainda se mantinha à frente. Em Alton Park, acontece esse acidente entre eles. O Brundle está à frente, uma curva de 90 graus fechada, o Senna mergulha, arrisca tudo, o Brundle não alivia, né? Os dois se chocam e o Senna o carro por cima do Brundle, em cena muito parecida àquela de Lewis Hamilton e Max Verstappen em Monza 21, né? Mas esse é o ponto, pessoal. Naquele momento, o Senna tinha 10 vitórias somadas e o Brundle apenas 3. O Senna era líder do campeonato, tinha acho que 3 pontos de distância, até mais pontos de distância para o Brundle, e tinha, depois dessa, outras 5 etapas por serem disputadas. Portanto, não há nem como dizer que aquele acidente que decidiu o título. Além disso, a dinâmica do acidente não é um acidente provocado, é um risco. O Senna era um piloto muito arrojado e às vezes ele ia por gaps que não deveria ir, concordamos nesse ponto. Mas o Brundle é o primeiro a nunca ter contestado e, pelo contrário, ele sempre elogiou essa questão do Senna de ver uma chance, uma oportunidade de arriscar. O fato é que os dois se mantêm na disputa e chegam na última etapa, o Brundle com chance de ser campeão. E o Senna também, naturalmente, como líder. Resultado, Senna vence a prova e Brundle tira em terceiro. Portanto, não foi aquele acidente e tampouco aquele acidente pode ser considerado uma manobra suja, uma manobra para prejudicar o piloto. O próprio Senna, na Hungria, em 1990, tem um acidente muito semelhante aqui.
Enfim, pessoal, o Nelson Piquet gosta de contar muitas histórias, né? O que dizer de um piloto que falou que no seu acidente em Imola, em 87, ele perdeu um segundo. Ora, pessoal, perdeu um segundo na Fórmula 1, você acaba a tua carreira, né? Aí ele diz isso, perdi um segundo, né, etc, etc, e foi campeão do mundo. Então é uma forma de se valorizar. E sobre o Senna, ele também comete atos falhos muito grotescos, né? Como, por exemplo, eu já vi várias entrevistas dele, ele dizendo assim, quando o Ayrton Senna chegou, eu estava saindo. Eles disputaram 8 temporadas juntos. Em todas as temporadas, apenas na de 88 e 89 que não houve vitória dos 84, 88 e 89 que não houve vitória dos dois, né? Piquet vence corridas em 90, 91, 87, 84, 87. O Senna não venceu em 84 e venceu de 85 a 91. Portanto, a maioria das vitórias do Nelson Piquet, na verdade, foram com o Senna já correndo. E o Senna também teve o seu período máximo, o seu tricampeonato com o Piquet correndo. Lógico que ele já não estava com mais condições de disputar títulos ali de 88 a 91, mas houve grandes embates entre eles entre 85 e 87, né? Sobretudo em 86 e 87, em que o Piquet tinha carros muito melhores do que o Senna. E a outra falácia, só para finalizar esse vídeo para vocês, né? E a pergunta, se dá para levar em consideração o que o Nelson Piquet diz desse vídeo, quando o Piquet falou sobre o GP da Hungria de 86, a sua famosíssima manobra, a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1, ele diz o seguinte, que o Senna foi sujo ali porque ele não estava disputando o campeonato. Parênteses, como sempre, ele não estava. A palavra do Piquet são essas. E eu estava. Ora, pessoal, no dia daquele embate, o Senna estava à frente do Nelson Piquet no campeonato. Portanto, a resposta para esse vídeo é não, não dá para escrever o que o Nelson Piquet disse. Não dá para levar em consideração. Piquet é um Tim Maia da Fórmula 1. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.